Olá, aqui é o Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa definir a contração de um determinado material para construir a cavidade de um molde? Você tem problemas de peças moldadas que se encontram fora do dimensional que você planejou? Já viu peças que têm seu dimensional que vão mudando ao longo do tempo, causando uma série de problemas de funcionamento e até de quebras? Quer saber como evitar esse tipo de problema e ter uma vida um pouco mais tranquila com relação ao dimensional das suas peças? Pois bem, esse vídeo é para você então. Hoje eu vou falar a respeito de 3 características dos materiais poliméricos que influenciam o dimensional das peças moldadas. Eu estou falando da contração, da pós-contração e da estabilidade dimensional, que são coisas bastante diferentes entre si, mas que muitas vezes geram muita confusão, levando aí a uma série de problemas de moldagem, uma série de dúvidas com relação ao projeto de novas peças, tá certo? Então vamos lá, fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber tudo a respeito desses temas. Como sempre, eu preparei um PDF para me ajudar a aprofundar muito esse tema, tem muito mais informação no PDF que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro, para efetivar o seu cadastro você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista e quer ter acesso a esse documento, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link ou no botão que está embaixo da janelinha do vídeo, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Legal? Então, uma das perguntas mais comuns que eu recebo, né, que eu recebo ao longo da minha carreira inteira, né, como profissional da área do plástico, que presta serviço de suporte, consultoria para as indústrias, principalmente para os moldadores, Ricardo, qual é a contração de moldagem que eu preciso utilizar o material X para construir a cavidade do meu molde? E a resposta para essa pergunta é sempre complexa, nunca é algo muito simples. E por que que isso acontece? O principal fator é, talvez, a falta de conhecimento dessas 3 características que eu comentei com você, da contração de moldagem, da pós-contração e da estabilidade dimensional, que são coisas diferentes, mas que influenciam o dimensional da peça. Então, eu vou fazer primeiro uma definição de cada um para vocês. Tá? A primeira definição que eu quero trazer para você é contração de moldagem. A contração de moldagem enfim, toda vez que você aquece um corpo, né, que você aquece um material, como você faz com os materiais plásticos na hora de injetar, na hora de moldar esse material, esse material ele sofre uma expansão térmica. E à medida que você resfria esse material, que é o que ocorre ao fim do processo de moldagem de um material plástico, ele se contrai. E a contração de moldagem nada mais é do que exatamente isso. À medida que você dá calor para o material, que você funde o material, as moléculas desse material elas se separam para permitir o fluxo desse material. E à medida que você conforma o material e resfria para manter essa geometria, essas moléculas vão se aproximar novamente e vão levar então a uma contração do material, uma contração volumétrica e que se traduz também em contrações lineares que você percebe nas dimensões da sua peça. Tá? Importante notar que materiais semicristalinos têm a tendência de expandir mais e, portanto, contrair menos do que materiais plásticos amorfos, exatamente porque os materiais semicristalinos, no seu estado sólido, têm as suas moléculas muito próximas umas das outras nas zonas cristalinas. E quando você funde o material, você destrói essas zonas cristalinas, espaçando as moléculas do material muito mais do que no caso dos materiais amorfos, tá certo? Agora, a contração de moldagem, ela ocorre então à medida que o material ele vai, que as moléculas do material vão se aproximando novamente, vão se acomodando no espaço. Tá? Como eu falei, nos materiais amorfos, essa aproximação e essa contração, então, ela é menor do que nos materiais semicristalinos, porque os materiais semicristalinos, as moléculas vão se aproximar bastante na forma de cristais. Mas esse arranjo molecular, ele leva um certo tempo para acontecer. E, em geral, o que se convencionou é que a contração de moldagem é aquela diminuição de volume, diminuição nas dimensões que acontece até 24 horas após a moldagem de um determinado componente. Então, você tirou a peça do molde, você acabou de conformar o seu produto,
24 horas após esse processo, a contração de moldagem se consolida e você tem então as dimensões finais da sua peça, tá certo? Agora, isso é a contração que a gente chama de contração de moldagem, é o que você encontra reportado nas fichas técnicas de materiais, tá? Agora, e normalmente é o valor que você vai usar de referência para construir o seu molde, mas eu vou voltar nesse tema daqui a pouco. O que ocorre que pode levar também a alterações dimensionais na peça ao longo do uso desse componente é o que se chama de pós-contração ou de contração pós-moldagem, que é uma diminuição no volume que ocorre após essas primeiras 24 horas, em função de determinadas condições ambientais às quais as peças sejam expostas, como altas temperaturas, contato com substâncias químicas, absorção de umidade, enfim, uma série de fatores. Tá? Essa diminuição de volume ela ocorre porque muito dificilmente você tem nessas primeiras 24 horas uma total acomodação molecular. Então, algumas das moléculas que não se acomodaram definitivamente, ao longo da vida da peça, à medida que você expõe esse material a condições favoráveis a essa nova acomodação molecular, vão então sofrer uma contração adicional. E a essa contração adicional nós damos o nome de pós-contração. E o interessante é que a contração total da peça é então uma soma da contração de moldagem mais a pós-contração, contração pós-moldagem. E essa camada de pós-contração ela vai ser tão grande quanto você permita que ela seja em função da baixa acomodação molecular das primeiras 24 horas. Então, quanto mais condições você der no seu processo para que as moléculas se acomodem perfeitamente nessas primeiras 24 horas, maior vai ser a sua contração de moldagem, mas menor vai ser a sua pós-contração. E menor vai ser a variação dimensional da sua peça ao longo da sua vida útil. É muito comum as pessoas considerarem que materiais com alta contração de moldagem são materiais com baixa estabilidade dimensional, mas isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes, com uma maior contração de moldagem, você garante uma estabilidade dimensional ao longo da vida da sua peça muito maior. E esse é o terceiro fator que eu quero definir com você, a estabilidade dimensional. Estabilidade dimensional é exatamente a baixa variação dimensional que uma peça apresenta ao longo da sua vida, ao longo do seu uso, em função ou independente das condições ambientais nas quais ela vai estar exposta. Então, uma peça que vai estar exposta a altas temperaturas ou uma variação de temperatura, a presença ou não de substâncias químicas, né? E mesmo assim tem a habilidade de manter o seu dimensional, variar pouco o seu dimensional, é um material, é uma peça fabricada com um material que tem alta estabilidade dimensional, certo? Então, para garantir uma estabilidade dimensional, primeiro você tem que usar um material que tem uma boa estabilidade dimensional intrinsecamente e depois garantir que você tem uma contração de moldagem que permite a maior quantidade a melhor acomodação molecular nessas primeiras 24 horas para que a sua pós-contração seja menor, certo? Então, estabilidade dimensional, ela muitas vezes está ligada com o processo, ela é influenciada por uma pós-contração elevada, mas algumas vezes ela pode estar relacionada com um material também que não tem uma alta estabilidade dimensional. É o caso, por exemplo, dos nylons, né? Que absorvem água em função da umidade do ar. Então, quando o ar está muito úmido, ele absorve mais umidade e tem a tendência de inchar. Quando o ar está mais seco, ele perde umidade e tem a tendência de se contrair. E isso acontece ciclicamente ao longo da sua vida, variando então o dimensional da peça. Essa é uma característica de um material com baixa estabilidade dimensional. Ok? Então, 3 fatores importantes: contração, pós-contração e estabilidade dimensional. Esses são os fatores que que quando você entender definitivamente, e para aprofundar bastante, eu lembro você, vai lá, baixa o PDF, que tem muito mais informação a respeito desse assunto. Quando você compreender a diferença entre esses 3 conceitos, você vai estar muito mais apto a responder as perguntas que eu fiz no começo do vídeo. Qual é o valor de contração que eu utilizo no meu produto?
Tá? E essa é uma resposta que nem sempre ela é simples, é uma resposta relativamente complexa, porque tem muitos fatores que influenciam a contração do material, certo? Mas basicamente o que eu posso dizer para você é, o valor de contração que você encontra nas fichas técnicas, ele é um bom valor de referência, ele normalmente é informado com base em uma espessura específica, tá? na qual ele foi medido, e você tem que levar em conta as diferenças geométricas do corpo de prova, que é um corpo de prova bastante simples, no qual é medida a contração do material, e a geometria da sua peça. Então, quanto mais diferente a sua peça for de um corpo de prova, e em 99% dos casos as peças são muito mais diferentes, você pode ter bastante diferença com relação à contração. Tá? Então, fatores que influenciam a contração são a presença de nervuras, paredes, furos na sua peça, que vão alterar a rigidez geométrica do seu componente e vão normalmente deixar a sua peça mais rígida e, portanto, restringir mais a contração do material. Espessura, se a sua peça tiver uma espessura maior do que a espessura reportada na ficha técnica, provavelmente você vai ter a tendência de uma contração maior do que o que está reportado nessa ficha técnica. Condições de processo, como temperatura do material, temperatura de molde, que quanto mais alta, favorecem uma maior contração. E além dos parâmetros de processo que envolvem a fase de recalque, como tempo e pressão, que quanto mais tempo, mais pressão de recalque você dá, menor a contração do material. Então, levando tudo isso em conta, você pode ter aí um resultado totalmente diferente do que está reportado em ficha técnica. Então, a melhor resposta que eu dou é: use o valor de ficha técnica como um valor de referência, um valor inicial, onde você pode construir um molde com valores próximos a esse, de contração, próximos a esse que você viu na ficha técnica. Construa o seu molde de forma a permitir ajustes dimensionais após os primeiros testes de processo, se isso for possível. Se for possível também, se baseie em moldes semelhantes, nos quais que possuem uma geometria próxima ao produto que você está construindo, ao novo produto que você está construindo, e nos quais você já tem alguma experiência de como foi a contração de moldagem. Se isso não for possível, é muito interessante você partir para moldes protótipos, né, nos quais você pode ter, então, uma maior aproximação e ter uma melhor ideia de como vai ser a contração do seu produto, a contração definitiva do seu produto, para então poder construir um molde definitivo. E se nenhuma dessas opções tiver à sua disposição, simulações computacionais podem dar uma boa referência também. Lembrando só que para a simulação computacional você tem que levar em conta aí a qualidade do seu modelo matemático, a qualidade do software que você está utilizando e principalmente a experiência do operador desse software. Tá legal? Então, com isso, eu espero que você tenha tido algumas ideias, alguns insights a respeito de contração, pós-contração, estabilidade dimensional, como utilizar esses dados aí para construir peças de qualidade, peças plásticas de qualidade. Eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo impactou o seu dia a dia, como ele ajudou você a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto no qual você esteja trabalhando. Me manda uma mensagem, deixa um comentário nos meus canais para eu saber como o meu conteúdo impactou o seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá.